Mais um livro lido e a pedidos eu vim falar rapidinho sobre esse aqui, ó. Mais Esperto que o Diabo, do Napoleon Hill, que virou um best-seller, assim, tipo internacional, mega blaster. Mais de 100 milhões de cópias vendidas no mundo todo. E olha que louco, é um livro que ele foi escrito em 1938 e ficou escondido durante anos por ser muito polêmico, por ser muito controverso, por falar de temas que talvez o sistema não queria que fosse exposto, até por uma questão aí de dominação, enfim, coisas de pautas, situações controversas, polêmicas, babadeiras, né? Enfim. O autor já era um best-seller com um outro título que é o Think and Grow Rich, né? Que é Pensa e Enriqueça. E aqui nesse livro ele traz muito também, vamos dizer assim, de uma fórmula ou de um caminho de a gente viver com mais plenitude e viver uma vida mais próspera. Porque é talvez o que todos nós merecemos, né? E o livro, ó, ele é uma entrevista mesmo, tá? Um modelo de entrevista do autor com o diabo. Então o autor vai perguntar para o diabo como que o diabo faz para controlar mais ou menos 98% da população, tipo nós. Quais são as técnicas que ele usa para gerar um mundo cheio de guerras, cheio de desigualdades, cheios de angústia, cheios de depressão, cheios de gente pobre, cheio de, enfim, um monte de coisa que a gente julga ruim. Mas o diabo não é um diabo assim, tipo com chifre de um lugar assim, de outro cosmo ou de outra camada, né? De outra dimensão, vamos dizer assim. É um diabo que habita em nós, né? O autor já traz essa versão aqui no livro, né? Que a gente é movido em polaridades. Uma polaridade que vibra no otimismo e na fé e uma outra polaridade que vibra nos medos. E esses medos que ele explica aqui, que são 6, regem o nosso comportamento, regem a gente como pessoa e logo rege a gente como sociedade. E aí ele conta, né, o diabo conta que ele usa desses nossos medos para entrar na nossa cabeça, mudar a forma que a gente vê as coisas, mudar as nossas ações e aí mudar os nossos padrões de comportamento. E aí quando a gente muda esses padrões de comportamento, a gente acaba que vira soldado desse diabo, né? Tipo soldadinhos alienados. Essa é uma palavra que ele usa muito aqui, né? Os alienados são essas pessoas que ele capta para esse exército dele. E aí como é que a gente não é um alienado? Enfim, ele explica aqui algumas técnicas para a gente não ser um alienado, né? E uma das principais é a gente pensar por nós mesmos. A gente desenvolver o nosso pensamento. A gente não ir na manada, a gente não deixar a vida nos levar. A gente realmente pensar, ser crítico, analisar e aí mudar o nosso padrão. Ele traz aqui uma questão que ele chama da lei do ritmo hipnótico, que é que a gente vai recebendo aquilo que a gente emana e aquilo que a gente faz. Tem um quê forte com a lei da atração, do livro do segredo e também um pouco com a física quântica, apesar que isso aqui foi escrito antes da lei da atração e do segredo, por exemplo. Então ele não fala desta forma, mas os conceitos é esse, que a gente recebe, a gente tem aquilo que de certa forma a gente manifesta através de palavras, através de desejos, através de ações, Então, gente, é uma pauta, né? É um livro meio que de autoajuda ou de abrir portais na nossa cabeça que mostra coisas que a gente faz, né? Que teoricamente nos ajudam a não prosperar. Né? Então a gente vai procrastinando, a gente vai levando a vida, né? E aí a gente cai em certas armadilhas mesmo. E aí ele vai, enfim, tentar descobrir com o diabo e com uma pesquisa que foi feita com vários empresários e gente bem-sucedidas da época, o que é que a gente pode fazer para ter essa vida plena e próspera. E aí ele chega em 7 princípios. Princípios que eu não vou contar aqui nesse vídeo, mas tem muito a ver com um novo formato de enxergar o mundo, com educação,
com disciplina, com a gente aprender com os nossos erros, né? Que os erros, na realidade, eles são sementinhas de algo que lá na frente vai ser um benefício muito maior. A questão de respeitar o tempo, de estar com pessoas que inspiram, né? E de a gente ser aí não um soldadinho da alienação e um soldadinho da reclamação, e sim pessoas que inspiram e movem outras, né? Então a gente podemos trabalhar nessa constante corrente de inspiração, do bem e de pra cima, né? Assim, uma coisa mais alto astral mesmo. Mas também tem que tomar cuidado com isso, né? Porque é a questão da gente estar alinhado com o nosso propósito, né? Uma outra questão que ele traz, né? E da gente ser independente. Independente no sentido de se conhecer, né? E de fazer por onde, pra gente conseguir ter as nossas realizações. Então é mais ou menos isso. Vocês pediram pra falar, vim aqui falar rapidinho, sem gravação, sem roteiro. Foi o que foi pipocando aqui na minha cabeça. E aí eu vou ler essa frase que tá escrita aqui, logo na contracapa, que fala muito do livro e achei muito boa. Seguinte: medo é a ferramenta de um diabo idealizado pelo homem. A fé inabalável em si mesmo é tanta uma arma que derrota esse diabo quanto uma ferramenta que o homem utiliza para construir uma vida de sucesso. Mais do que isso, é uma conexão direta com as forças irresistíveis do universo que apoiam os homens que não acreditam que fracassos e derrotas são negativas, senão são meramente temporárias. Né? Muito bom. E aí eu grifei aqui várias partes do livro, assim, com frases bem legais e, enfim, que eu acho que vale, sabe, de vez em quando vir aqui e dar uma olhada de novo, que foi o que eu vim fazer para fazer esse livrozinho. Então fica a dica para quem, enfim, gosta desse tipo de leitura. É bem facilzinho de ler, rápido e traz umas cutucadas na gente que é bem interessante. A alienação destrói o poder da iniciativa individual. A habilidade de adquirir coisas é contagiosa. Os alienados adquirem nada, exceto aquilo que ninguém quer. E por aí vai. A natureza não precisa do consentimento de ninguém para fazer uma pessoa cair sobre o ritmo hipnótico. O ritmo hipnótico é um feitiço da lei universal. Gente, é muita coisa, tá? Mas então esse videozinho aqui é só um teaser, só pra dar um gostinho e compartilhar um pouquinho dessa leitura e do que veio da minha cabeça. Porque eu sei que vocês gostam, porque vocês mandam mensagem. Eu adoro quando vocês mandam mensagem, quando vocês também leem, quando vocês também compartilham. Então já fica aqui esse meu agradecimento e esse meu pedido. Se vocês forem ler, se vocês forem, enfim, quiserem conversar sobre, me manda uma mensagem, tá bom? É isso, até o próximo vídeo.